Biden concedeu hoje o maior indulto da história dos Estados Unidos. Vocês veem a tarde mudar abaixo de mim. Presidente americano beneficia 1.536 pessoas com a decisão. A gente parte logo para o release da Casa Branca, que vocês veem agora ao meu lado. Até para ter a brincadeira, a Casa Branca está ali com um símbolo de Natal que vocês veem aqui nessa captura de tela da manchete. Biden concedeu o maior indulto presidencial da história dos Estados Unidos. Foram 1.500 sentenças transitadas. Uma tradução que a gente faz de commuted. Basicamente significa que, para 1.500 pessoas, enquanto elas ainda estão condenadas, as penas estão anuladas. Elas não precisarão cumprir as penas. Outras 39 foram perdoadas, o que significa que, enquanto aquelas outras 1.500, apesar de manter a condenação, terem as penas anuladas, essas 39 recebem o perdão completo. É como se os crimes nunca tivessem acontecido. Essas são pessoas que, para as 1.500, aquelas que, durante a Covid-19, foram para a prisão domiciliar, ao invés de ficar em unidades de detenção governamentais, e passaram pelo menos um ano ali sem ter problemas, certo? Vale a pena a gente lembrar, a gente tem aqui uma matéria da Associated Press que fez essa estatística de que 1 em cada 5 prisioneiros durante a Covid-19, durante a pandemia, tinha o vírus e 1.700 deles morreram. Isso acabou levando o governo dos Estados Unidos a fazer com que muitas pessoas fossem para a prisão domiciliar, ao invés de ficar na reclusão em instituições governamentais. Essas pessoas, aquelas que passaram um ano sem reincidência e, segundo o governo federal, conseguiram se reintegrar às suas comunidades sem ter novas questões criminais, recebem agora, então, esses indultos. As outras 39 são pessoas que fizeram crimes que não eram violentos e acabaram também conseguindo, de alguma forma, ter uma reavaliação dos seus casos. Vale a pena a gente dizer, prosseguindo ainda nesse bloco, que isso é uma questão democrata que Biden herda, talvez, do seu antecessor, aquele de quem foi vice, o Barack Obama. O segundo lugar é de Obama, com 330 indultos. Biden já havia perdoado anteriormente 122 pessoas, ou melhor dizendo, dado essa questão de sentenças commuted, transitadas, anulado as penas de 122 pessoas e perdoado 21 outras. Isso foi por perdões amplos que ele deu para quem havia sido preso por possuir ou fumar maconha em locais do governo, e ainda para pessoas também... Bom, havia uma lei de 1951 que era a lei da sodomia no exército. Basicamente, não poderia haver relações homossexuais ou indício de que tentou-se havê-las no exército. Essa foi uma lei que foi mudada em 2013 e Biden então deu perdão para todo mundo que foi preso sob ela. Isso vem, vale dizer, depois do polêmico perdão de Hunter Biden. Biden deu um perdão ao seu filho, o mais abrangente, talvez, na história dos perdões dos indultos presidenciais nos Estados Unidos. Uma coisa só equiparada ao perdão que Gerald Ford deu para Richard Nixon depois do Watergate. Biden perdoou o filho por todos os crimes, ou possíveis crimes, que ele possa ter cometido entre 2014 e 2024. Um período assim, de pegar todo um naco de tempo e dar perdão para uma pessoa por qualquer crime ou possível crime, como eu disse, só havia anteriormente com Richard Nixon, no perdão, no indulto concedido por Gerald Ford depois de Watergate. Todos os outros indultos normalmente são sentenças transitadas, são por crimes específicos que são listados na declaração de indulto. Vale a pena a gente dizer que isso, numa breve digressão, não caiu muito bem com a opinião pública nos Estados Unidos. A gente tem aqui a pesquisa da Associated Press, feita em conjunto com o NORC, um centro de pesquisa que a Associated Press apoia na cidade de Chicago, na Universidade da cidade de Chicago, falando de que apenas 22% dos adultos apoiaram esse perdão presidencial, uma medida aí que foi muito impopular, apesar de, claro, até por ser muito recente, a gente ainda não saber como esses indultos abrangentes, ou melhor, esse indulto abrangente, o mais largo da história dos Estados Unidos em número de pessoas beneficiadas, repercutirá na opinião pública. Isso vem num contexto onde Trump também busca o perdão para os presos pelo 6 de janeiro, e vem no contexto também de uma discussão a respeito de instrumentalização de justiça. Vamos recapitular o caso. Biden deu perdão a Hunter, dizendo que ele poderia estar sendo perseguido politicamente. E um indulto que também abriria a possibilidade de indultos pro tempore, assim, não sei se é a palavra correta, mas indultos abrangendo um período de tempo por quaisquer crimes ou possíveis crimes para outras pessoas
incluindo talvez Anthony Fauci, ele que dirigiu organizações de saúde dos Estados Unidos durante a pandemia e é muito criticado por republicanos. Sem entrar no mérito específico agora de Fauci, ele é uma das pessoas que especulou se poderia receber também um perdão presidencial de Joe Biden antes do final do mandato. Biden estaria realizando isso porque ele acredita que o Departamento de Justiça, sob Trump, poderia ser instrumentalizado para a perseguição política de aliados de Biden ou de algumas das pessoas que Trump criticou publicamente na mídia. Trump, vale dizer, vai colocar Pam Bondi, que já foi sua advogada em casos anteriores, à frente do Departamento de Justiça, o que também traz esse argumento para o lado dos democratas. A perspectiva republicana, por outro lado, é que, justamente para evitar perseguição política do outro lado do espectro, a direita é que Pam Bondi vai para o Departamento de Justiça, que, diz Trump e outros republicanos, foi aparelhado e, se não lidado de forma correta, pode, mesmo com um presidente republicano, incidir em perseguição política. Esse é o troca de palavras, a troca de críticas a respeito do departamento. Seja como for, eu encerro o bloco tomando com vocês... melhor dizendo, tem essa questão ainda que eu queria abordar, agora passo por ela. Quanto a essas nomeações têm ou não esse viés político, e se elas são ou não aprovadas, tem uma pesquisa que complementa a notícia. A Associated Press, nesse mesmo instituto de pesquisa que tem em parceria com a Universidade de Chicago, pontua que as pessoas, os democratas tendem a discordar absolutamente das nomeações de Trump, enquanto os republicanos são favoráveis a elas. Enquanto isso pode parecer até uma obvietude da perspectiva brasileira, onde a coisa é muito polarizada, nos Estados Unidos há uma certa moderação quando se sai das eleições na favorabilidade de se gosta ou não dos nomeados. Dessa vez, com as nomeações do atual presidente eleito, a coisa continua polarizada. Os republicanos gostam muito deles e os democratas não gostam. A pesquisa, vale dizer, não abrange Pam Bondi no Departamento de Justiça. Ela cuida de Pete Hegseth, que foi indicado para a defesa, ainda uma nomeação polêmica, há acusações de abuso sexual contra ele e não se sabe se ele permanecerá como nomeado. Fala também de Tulsi Gabbard, da comunidade de inteligência, ela que se tornaria a diretora de inteligência se confirmada pelo Senado, e é talvez a indicação menos provável de Trump para prosseguir. Tulsi Gabbard já teve acusações anteriormente de ser uma propagandista ou uma agente russa, e houve mesmo piadas nas emissoras russas sobre como as opiniões dela eram favoráveis ao Kremlin. A pesquisa trata também de Robert Kennedy na saúde e de Marco Rubio à frente do Departamento de Estado. E aí, para a gente encerrar o bloco agora sim, Trump jurou perdoar os réus do 6 de janeiro nos Estados Unidos no primeiro dia. Vale dizer que ele vai analisar caso a caso, apesar de sim ele pretender dar amplos perdões para o pessoal do 6 de janeiro, ele vai analisar cada um e ver quais foram os crimes cometidos de forma individual. Fica aí então a informação a respeito do maior indulto da história, 1.539 pessoas, e também do debate a respeito do Departamento de Justiça.